por nós estarmos aqui, o privilégio de você que é servo de Deus, que é membro dessa igreja, é um privilégio ser servo de Deus, porque a maioria não é. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então você teve a felicidade de ser chamado por Deus. Quem chamou você foi Deus. Embora alguém tenha falado com você do Evangelho, alguém lhe convidou para vir à igreja, mas Deus que trouxe você para essa igreja. Isso é um privilégio, você saber que você é um servo de Deus, que você é uma serva de Deus, que você fala com Deus, Deus fala com você, o Senhor do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, é o Senhor que fez tudo do nada, e nós somos servos, Ele habita dentro de nós. Isso é um privilégio. E muita gente fica procurando riqueza, para lá e para cá, se acabando para conseguir ouro, dinheiro, fama, esquecendo-se de que Ele é a própria riqueza. Nós somos uma riqueza. Nós somos uma riqueza. Você é uma riqueza, você é rico. Jesus disse que a vida de um homem não se mede pelas coisas que ele possui. Você é uma riqueza, você tem olhos, você vê, você tem ouvidos, você ouve, você tem boca, fala, você anda. Mesmo que você não tivesse nada disso, você existe, você é uma riqueza. Agradeça a Deus todos os dias por você existir. Porque se você tem Deus no seu coração, Jesus como seu Salvador, as demais coisas são acrescentadas. Você pode trabalhar, você pode conseguir as coisas, Deus não vai deixar você sem nada. Deus vai lhe dar a condição de viver. Então, essa é a nossa riqueza. E vamos falar sobre riqueza, né? Tem muita gente querendo ser rica, tem muita gente atrás de riqueza. Vamos falar sobre isso nessa noite. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus, no capítulo 13, versículo 44 a 53. Podem ficar sentados mesmos, porque o texto é longo. Mateus capítulo 13, a partir do 44, versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor. Nós não vamos demorar não, o culto vai ser rápido. Vamos para casa mais cedo. Mateus capítulo 13, versículo 44 diante, diz o seguinte: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Disse-lhes Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas palavras, se retirou dali. Que Deus abençoe a sua santa palavra lida. Irmãos, nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas estão cada dia mais procurando ganhar dinheiro, em busca de bens materiais. Claro que nós não somos contra a pessoa lutar para conseguir a sua casa, para conseguir o seu emprego, para ter o mínimo de uma vida digna. Não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando de pessoas que dão tudo por dinheiro. Tem gente que vende até a alma ao inimigo para ter dinheiro. Nós temos muitos casos. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Claro que nós estudamos, nós nos preparamos, nos qualificamos para ter uma vida melhor. Isso é normal.
não estamos falando disso, isso é normal. Mas tem gente que a consideração é mais pelas coisas do que pelas pessoas. Se você arranhar o carro de alguém, ela é capaz de lhe matar. Se ela vê, se você quebra uma coisa dentro de casa, alguém da família não gosta, bota você mais baixo do que o chão. As pessoas estão trocando os valores, a importância de dar a atenção ao ser humano é esquecida. E as coisas tomam lugar da mais preciosa coisa, que é o ser humano. Muitos não conhecem, outros não estão interessados, muitos não se interessam diante da ilusão do mundo e seu pecado. Nenhum profeta poderia falar de um reino que não conhecesse. Jesus disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então Jesus fala desse tesouro. Aquele homem que por acaso encontrou aquele campo, ele tinha outras propriedades, tinha outros bens, mas naquele campo onde ele descobriu aquele tesouro, ele descobriu a melhor coisa que podia existir. E ele vai, vende tudo que ele tinha e compra aquele campo. Eu sei que muita gente, se a gente passa na porta de uma lotérica, e principalmente nos dias que o prêmio está acumulado, as filas são quilométricas. As pessoas estão interessadas em ganhar muito dinheiro. E vocês já ouviram de pessoas que ganharam muito dinheiro na loteria e que perderam tudo. Pessoas que ficaram ricas e bancava festas caríssimas, carros do ano, muitos bens, não fazia mais nada, só era gastar todos os dias com a orgia, né, com festas com mulheres e homens, até altas horas da madrugada, e gastando tudo. Um dia, um deles acordou sem um centavo para fazer a feira, não tinha mais nada, com um bocado de dívida para pagar, os impostos da casa, do carro, da sua vida. Acabou. E voltou à antiga vida de lavar carro na rua. E muitas histórias que você já deve ter ouvido de pessoas que ganharam muito dinheiro, não souberam administrar o dinheiro e perderam tudo e voltaram a ser pobres. Jesus fala sobre a inconstância das riquezas. Hoje elas existem na sua vida muitas vezes e amanhã elas podem sumir, que fica é você. E a gente não pode, nem deve confiar no dinheiro, nas coisas passageiras desse mundo. Infelizmente, muitas pessoas têm confiado no dinheiro. A alegria de conhecer o Reino dos Céus é maravilhoso. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Está escrito em Hebreus 12, versículo 2. Lembra do dia que você se converteu? Você que é servo de Deus, você lembra do dia que você se converteu? A alegria que você sentiu? A alegria da salvação? Naquele instante você descobriu que existem outras coisas maravilhosas, que muitas pessoas estavam enterradas, escravizadas pelo pecado, do vício, muitas pessoas sofrendo sem saber o que fazer, não conheciam Jesus. No dia que Jesus olhou para essa pessoa e ela conheceu o Senhor, que Deus falou para ela, você lembra a alegria quando você ouviu a palavra e você se converteu? A alegria da salvação é uma alegria que você não pode explicar, é uma alegria que você não sente em qualquer banca de bar, é uma alegria que você não sente em qualquer luxúria. A alegria do Espírito Santo é uma alegria diferente, uma alegria que dá uma sensação de felicidade constante. Aquele que queria morrer, passa a querer viver.
Eu me lembro de uma jovem que entrou nessa igreja um dia. Alguém dessa igreja a convidou para assistir o culto, e ela disse que seria a última coisa que ela ia fazer, porque no dia seguinte ela ia se matar. E ela veio ao culto e ouviu a palavra do Senhor. Deus falou profundamente àquele coração. Essa jovem, ela saiu daqui mudada. Um ano depois, ela falou comigo. Eu estava pregando nessa oportunidade, e ela disse: irmão Ezequiel, eu nunca senti tanta alegria na minha vida. Eu ia fugir, ia me matar. Eu não suportava mais a vida que estava levando. Ela estava enfrentando um problema que ela não contou o que foi, mas que ela não suportava mais. E ela disse: eu levei um ano falando com meus colegas de trabalho sobre Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, nós queremos falar dele com todo mundo. Jesus é maravilhoso. A mensagem que ele pregou, jamais pregada antes, mudou a história da humanidade. E Jesus veio de uma família humilde, quer dizer, ele é filho de Deus, nasceu por intermédio do Espírito Santo, por obra e graça do Espírito Santo, gerado em Maria, mas ele veio do céu. Muito simples. Sua vida aqui na terra foi muito simples. Ele era um carpinteiro. Alguém disse, quando foi chamado para ser discípulo, ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus morava em Nazaré, mas Jesus não veio de Nazaré, ele veio do céu. Ele veio do reino que ele experimentou. Quando Deus criou o mundo, ele estava lá com Deus. Ele e Deus criaram o mundo. A Bíblia diz em João, no Evangelho de João, que nada do que foi feito se fez sem ele. Jesus estava na criação. Ele deixou o seu reino. É difícil a gente deixar a casa da gente, que você gosta da sua casa, da maneira como você dorme. Você tem sua maneira de dormir. Quando você sai para outro lugar, você não dorme direito. Você, se passar algum dia em uma hospedaria, não é igual à sua casa. Alguém passa alguns dias hospitalizado, é terrível. Nada é melhor do que a nossa casa. E quando nós temos algum conforto, melhor ainda. Agora imagine você deixar tudo que você tem. Deus fez, Jesus fez. Ele desceu do céu, deixou o seu trono e veio habitar conosco na terra. Ele não precisava fazer isso, mas ele veio nos alcançar. Deixou o seu reino para nos salvar. Era a única maneira que Deus tinha para nos restaurar. Nós somos tão maus, somos tão difíceis, que durante toda a existência dos profetas, a lei não pôde restaurar ninguém. A lei de Moisés não restaurou ninguém. Ela só era imposta. Não pode isso, não pode aquilo. E as pessoas eram obrigadas a obedecer à lei. E quando não conseguiam, eram punidas, olho por olho, dente por dente. A lei não restaurou ninguém. Está escrito em Gálatas: veio Jesus com amor. Ninguém ofereceu maior amor do que o amor de Deus, o amor de Jesus. Ninguém deu a sua vida por uma pessoa que não merecia, como nós. Ele morreu em meu lugar, ele morreu no seu lugar. As pessoas hoje vivem escravizadas porque não conhecem o Senhor Jesus, porque o inimigo está aqui atuando. Nós estamos vivendo na terra onde Satanás e seus demônios estão dominando as pessoas que dão lugar a ele. Às vezes as pessoas estão sendo usadas pelo inimigo sem saber que estão sendo usadas. É uma brecha que nós abrimos, ele entra. Então ele coloca em uma dor de cabeça, ele coloca em outro uma enfermidade nos rins, ou na garganta, ou no pulmão, ou em qualquer outro lugar. E certos costumes, coloca um vício de fumar, de beber, de se prostituir, de adulterar, de mentir, de roubar, de odiar. Tem gente que você não pode dizer nada que ela é capaz de lhe matar. A raiva sobe e muitos estão presos por causa disso. Numa fração de segundos, matou. Ficou cega de raiva e matou. Matou por quê? Por causa de um copo de cachaça, por causa de 10 centavos, de R$1.
alguém mata outra pessoa. Essa é uma ação demoníaca. Quando você tem Jesus, você não vai matar ninguém, você não odeia ninguém, porque você aprende na palavra de Deus que o ódio, a raiva, abriga no coração do tolo. Você vai aprender pela palavra de Deus que não se põe o sol sobre a vossa ira, perdoe todos os dias. As coisas acontecem, nós sentimos como humanos, mas a nossa raiva deve durar apenas alguns segundos, porque quando você abriga a raiva no seu coração, a única pessoa prejudicada será você mesma. Uma moça estava na nossa igreja, quando nós éramos da igreja lá em São Félix, ela estava com problemas no coração, problemas psiquiátricos, ela não dormia direito, e foi ao médico, o médico passou os remédios, mas não adiantou muito não. Ela teve um problema com uma vizinha, ela brigou com alguém, e naquele momento em diante ela começou a odiar aquela pessoa. Ela começou se visse aquela pessoa, tomava aquele susto, e se ela viesse no mesmo passeio, ela saía do passeio e ia para outro. Bastava ela ver a pessoa que ela passava mal. Ela não perdoou a ingratidão sofrida. E um dia ela ouvindo uma palavra, uma mensagem, ela aprendeu de que precisava perdoar. Ela perdoou e foi curada. Irmãos, tem coisas que nós mesmos, coisas ruins que nós não trazemos para nós mesmos. Tem coisa que muitas vezes nós estamos reclamando, mas nós mesmos somos culpados. Eu falei pela manhã que nós erramos por não conhecermos. Essa palavra é do Senhor Jesus. Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Quer dizer, nós erramos por nós não conhecermos. Quando nós fazemos alguma coisa errada, porque nós não sabíamos o certo. Muitas vezes não sabíamos o certo. Erramos muitas vezes por imaturidade, erramos por falta de experiência, por ingenuidade, por diversos motivos, e tomamos decisões em momentos importantes da nossa vida que vão refletir em toda a nossa vida. Mas quando você conhece a palavra de Deus, você se desvia do mal. Quando você conhece a palavra de Deus, a sua vida vai ser uma vida mais bem sucedida. Você encontrou o tesouro que é Jesus, você não vai trocar Jesus por nada nesse mundo. Jesus é o nosso tesouro, sem Ele não há salvação. Nenhum outro nome foi dado nos céus nem na terra que possa salvar, está escrito na palavra de Deus. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não é João, não é Pedro, não é Maria, não é outra criatura que salva, é o Senhor Jesus. Ele foi enviado para nos salvar. Mas infelizmente a humanidade caminha pelo caminho errado, o caminho largo. Jesus disse que nós teríamos duas estradas, a estreita e a larga. É mais fácil você entrar na larga do que na estreita, porque o caminho estreito é espinhoso, é difícil, mas que leva à salvação. E o caminho largo leva à perdição. Até chegar lá na perdição, no meio do caminho você vai ter muitos outros problemas. Está escrito na palavra de Deus, em Isaías, no capítulo 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Dá a ideia de que um dia o Senhor não vai ser mais achado. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Um dia alguém pode procurar o Senhor e não achar mais o Senhor. Um dia alguém pode procurar o Senhor e ele vai estar muito longe. A minha preocupação, muitas vezes, é que algumas pessoas estão andando demais para o pecado, para o mundo, e talvez não dê tempo de voltar. O pastor que escreveu os comentários da Vida Nova, da Bíblia Vida Nova, Scheder, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo alguns anos atrás, em um retiro de pastores, e ele pregou naquela oportunidade, e ele contou uma experiência que ele passou. Ele estava no retiro com alguns teologando, estudantes de teologia, e rapazes e moças. Então ele começou a conversar com uma das moças. O navio levou eles até uma ilha, e o capitão do navio disse: olha, vocês têm até 17 horas para voltar.
porque o navio vai voltar, vai viajar. E eles saíram para visitar a ilha. Então o pastor Shelley, muito empolgado com aquela moça, conversando, alegre, e passou o tempo tão rápido. Quando a gente está feliz, o tempo passa voando, né? Quando a gente está triste ou com algum problema, parece que nunca passa o tempo. E o tempo passando, você quando está, o rapaz deu uma risada ali, o jovem quando está com uma moça bonita que gosta, ele fica empolgado. Se vai jantar com ela, quase não come nada, porque não dá para engolir. Acho que a mesma coisa acontece com ela, quando ela gosta do rapaz. Momentos de felicidade. Então o pastor Scherer, ele está hoje com 86 anos, está vivo ainda. E ele disse que, conversando com a moça, né, recentemente, passeando, conhecendo a ilha, e quando eles olharam para o relógio, já estava quase às 17 horas, e eles tinham andado demais para dentro da ilha. E para voltar, para chegar no horário de pegar o navio, eles teriam de correr, andar ligeiro e correr. E foi isso que eles fizeram. Quando eles chegaram no porto, o navio estava quase saindo, eles deram um pulo para poder entrar no navio. E ele ficou um pouco com vergonha dos colegas dele, porque ele estava com uma jovem, e alguém podia ter pensado um bocado de coisa, mas ele disse que apenas foi uma amizade, e que nada aconteceu, mas ele ficou empolgado. E muita gente está empolgada com o mundo, mas infelizmente, irmãos, a maioria deixa o certo pelo duvidoso. Depois que muitas vezes acontece estar em uma mesa ou uma cama de hospital, talvez comece a pensar: quanto mal fiz para mim mesmo, quantas coisas erradas eu fiz. Às vezes a pessoa ouve uma palavra, ouve uma mensagem e não dá ouvido, fecha o coração, deixa para amanhã, quando ficar velho eu vou ser crente. O pregador está certo, eu não sabia disso não, mas agora eu vou curtir. E pensa que vai ficar velho, que vai um dia voltar para a igreja. Um dia que ficar velho eu volto para a igreja, vou ser crente. E vem a morte e leva. A Bíblia diz que: louco, esta noite pedirá a tua vida. O que você vai fazer com os bens que você possuiu? Para quem você vai deixar tudo isso que você fez? Ele se preocupou tanto com as coisas materiais e esqueceu do mais importante da sua vida com Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus disse que se nós não renunciarmos a tudo quanto nós temos, está escrito em Lucas capítulo 14, versículo 33, nós não podemos ser seu discípulo. Tem muita gente hoje chorando porque perdeu um filho para as drogas. Tem muita gente chorando hoje porque um filho está na cama com uma doença incurável. Uma filha, talvez uma filha esteja na prostituição. Muita gente, ou alguns pais estão chorando hoje porque quando eles tiveram a oportunidade de ensinar seus filhos o caminho do Senhor, não fizeram. E quando eles cresceram, cada um tomou seu próprio caminho, e muitos já foram para outra vida, morte prematura, porque entre Jesus e o mundo escolheram o mundo. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Você acha que um Deus ia mandar o Senhor Jesus morrer na cruz para nos salvar por nada? Jesus que não tinha cometido pecado nenhum. Será que ele veio aqui fazer uma demonstração para chamar a atenção do mundo a troco de nada? Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E a Bíblia diz que ele vem destruir os grandes poderosos da terra. Os seus cadáveres estarão sendo jogados na calçada, e ninguém vai ter o direito de sepultá-los. As aves dos céus virão comer os cadáveres, mas a punição final vai ser no dia do juízo final. A Bíblia diz que
Ele vai separar, né, os maus dos bons, os justos dos injustos. Essa é uma mensagem para chamar a atenção de quem ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. A igreja aqui não está contra você, a igreja quer lhe ajudar. A igreja tem a incumbência de chamar a atenção do mundo. Olha, pare de errar. Se você não tem força para deixar o erro, vem para a igreja, vem assistir os cultos e você vai receber a libertação de Deus. Aos poucos Deus vai libertando, tira um vício hoje, outro vício amanhã, porque no céu não entra pecado, entra pecador arrependido. Então, se você morrer hoje, se você não estiver em comunhão com Deus, com certeza não vai ter salvação. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Morre hoje gente de todas as idades morrem gente. E você vai no cemitério, você vê pessoas de 20 anos, de 18 anos, 15 anos, 25 anos, 30 anos. Morre gente de todas as idades. É triste um pai enterrar um filho ou uma filha. É triste. Isso tem acontecido muito, muito ultimamente. A Bíblia diz que ao multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Está esfriando mesmo. Mas quando Deus fala ao coração da pessoa, ela entende que precisa mudar, ela vem para Jesus.